Olá pessoal, somos estudantes do curso de Licenciatura em Biologia, estudamos na UESC do Polo de Bicuí, Bahia. Estamos no módulo 4, Desenvolvimento e Crescimento. Esse trabalho foi proposto pela professora Martiele Santana, da unidade Aspectos Hormonais e o Desenvolvimento das Plantas. Os componentes do nosso grupo são André Santos, Andresa Prates, Gilvanei Alves, Gisele Barbosa e Raniele Ferraz. O tema do nosso vídeo é uma relação da importância dos hormônios vegetais para as plantas e sua relação com o cotidiano. Então, pessoal, nesse vídeo falaremos sobre os hormônios vegetais, sua importância para as plantas e sua relação com o cotidiano e a agricultura, levando em consideração os efeitos dos agrotóxicos, a base das auxinas e seus efeitos na saúde dos animais. Apresentaremos também um vídeo sobre a atuação do etileno em frutos climatéricos e não climatéricos. O conceito de hormônio vegetal. Então, hormônios vegetais são substâncias orgânicas que desempenham uma importante função na regulação do crescimento. No geral, são substâncias que atuam ou não diretamente sobre os tecidos e órgãos que os produzem. Existem hormônios que são transportados para outros locais, não atuando em seus locais de síntese. Ativos em quantidades muito pequenas, produzindo respostas fisiológicas específicas, como floração, crescimento, amadurecimento de frutos, entre outros. O estudo da ação dos hormônios tem permitido seu uso para aumentar a produtividade e a variedade e o tempo de conservação de alguns produtos vegetais, principalmente frutas. O desenvolvimento das plantas envolve processos como crescimento, floração, frutificação, entre outros. Esses processos ocorrem de forma contínua e são regulados pelos hormônios vegetais, os chamados fito-hormônios. Eles são produzidos em determinadas células e transportados para seus locais de atuação. Existem 5 grupos de hormônios que os efeitos sobre as plantas são conhecidos de formas mais claras. São eles: auxinas, citocinas, etileno e ácido abscísico. A importância das auxinas e citocinas para as plantas. A auxina é um importante hormônio vegetal que atua regulando o crescimento e desenvolvimento da planta. É produzido em folhas jovens e primórdios foliares, sendo também encontrado em sementes, flores e frutos. Sua movimentação dentro da planta é lenta e ocorre normalmente nas células paraquimáticas associadas aos vasos condutores. Seu tipo mais comum é o ácido idol 3-acético. Esse fito-hormônio atua inibindo o crescimento das gemas laterais e promovendo a dominância apical. As citocinas. Outro hormônio relacionado ao processo de transporte de solutos na planta, especificamente o transporte de carboidratos, é a citocinina. Esse hormônio vegetal é responsável pelo estabelecimento de drenos na planta através da ativação de enzimas no metabolismo de carboidratos. Quando essas enzimas são ativadas, há maior transporte de açúcares para o tecido de desenvolvimento. Então, a citocinina, ela traz a ascendência foliar. Ela também é responsável pela quebra de dominância apical, formação de gemas na cultura de tecidos e também é responsável pelo processo de divisão celular. A importância da giberelina, ácido abscísico e etileno para as plantas. As giberelinas, elas são produzidas em meristemas apicais do caule e raiz, em folhas jovens, no embrião da semente e nos frutos. A classe das giberelinas controlam vários aspectos do crescimento e desenvolvimento das plantas. Elas atuam no alongamento do caule, no crescimento de raízes e frutos e na germinação de sementes. Atualmente, existem mais de 137 tipos de giberelinas. A mais conhecida é o ácido giberélico. O ácido abscísico é produzido nas folhas, coifa e caule. Ele também é produzido nas raízes e transportado via xilema. Esse hormônio é o inibidor de crescimento das plantas, responsável pelo bloqueio do crescimento das plantas durante o inverno. Atua também na dormência de sementes, impedindo que germinem de forma prematura. Bem, pessoal, agora falaremos um pouco sobre o etileno. O etileno é o único hormônio vegetal gasoso. É o mais simples. Ele é composto por 2 carbonos e 4 hidrogênios. É um gás incolor, né? É produzido em diversas partes das plantas e provavelmente se difunde nos espaços entre as células. Sua principal ação é induzir o amadurecimento dos frutos. Como vemos aqui embaixo, temos aqui 3 bananas, né? E da direita para a esquerda, a banana, no estágio mais avançado, ela acaba liberando mais etileno e, consequentemente, essa liberação de etileno influencia o amadurecimento, né? Induz o amadurecimento do outro fruto. Uma outra ação também do etileno é a abscisão das folhas. Aqui em cima nós temos aqui 2 folhas, 3 folhas, e à medida que ela vai envelhecendo, né, ela sofre a abscisão do caule. E isso é um fenômeno produzido pelo etileno. Frutos climatéricos como banana, maçã e tomate sofrem altas respostas do etileno, devido à grande demanda de energia, responsável pela alta taxa de respiração e síntese do etileno. O etileno também sofre variações da síntese decorrente de temperatura, ou seja, quanto mais elevada a temperatura, mais se produz etileno. Em contrapartida, quanto mais baixa a temperatura, menos etileno. Então, tudo isso veremos a seguir na prática sobre o efeito do etileno em frutos climatéricos e não climatéricos.
pessoal, nós vamos fazer agora a segunda prática da disciplina Hormônios Vegetais, da professora Martielli. Utilizaremos aqui laranja, maçã, banana, embalagens de plástico e embalagem de papel. Pessoal, nós estamos aqui finalizando a prática da professora Martielli, né, com hormônios vegetais, com a exposição de frutas, né, dentro de pacotes, de embalagens, de plástico e papel. E temos aqui, né, a finalização com esse grupo controle, que não houve, ao final de 4 dias, não teve uma resposta tão grande do etileno, né, não ficou tão maduro as frutas. Nós temos aqui a resposta aqui com um grupo temperatura ambiente exposto à embalagem de plástico e papel. Nós vemos aqui que os frutos cítricos eles também não sofreram tanta resposta do etileno, né? E em contrapartida aqui a banana, né? Ele captou uma boa resposta do etileno aqui, teve uma boa taxa de amadurecimento ao longo dos 4 dias. E aqui nós temos o grupo que foi exposto a uma temperatura mais baixa no refrigerador. A gente vê também que até as frutas aqui que não, a banana, a maçã, elas não teve muita mudança nas características, né? E as laranjas também. E aqui, em particular, eu trouxe aqui essa banana que eu coloquei aqui próximo de um fogão, né? Em uma temperatura que oscilava por causa do calor, né? E a gente vê que ele teve uma boa resposta aqui ao etileno, em comparação com essas frutas, com essa fruta aqui da temperatura ambiente comum. Ele amadureceu e chegou bem um estágio de amadurecimento bem mais avançado. Então é isso, pessoal. Até logo. Bem, pessoal, de acordo com a prática, né, podemos notar que o etileno, além de contribuir para o amadurecimento dos frutos climatéricos, também contribui para a senescência de folhas e flores, a abscisão de folhas e frutos, agindo juntamente com a auxina, né, na abscisão das folhas, senescência e defesa de patógenos, sendo muito utilizado por agricultores e consumidores como estratégias, né, e técnicas na indução do amadurecimento de frutas ou ainda no retardo do amadurecimento através de inibidores como a 1-metilciclopropeno, o conhecido MPC irreversível, né? O CO2 a 5 a 10%, íons de prata na forma de nitrato de tiosulfato de potássio, transcicloocteno reversível e permanganato de potássio, usado na conservação de frutos. Então, pessoal, de maneira geral, podemos perceber que os hormônios vegetais, as auxinas, citocininas, giberilinas, ácido abscísico, ABA, né, e o etileno desempenham funções ou respostas fisiológicas, como crescimento, tropismo, ramificação, divisão celular, controle da senescência, alongamento de caule, germinação de sementes, tolerância à dessecação e dormência de sementes, abertura dos estômatos, resposta ao estresse biológico, amadurecimento de frutos, abscisão de folhas e frutos, entre outras funções, né? Sendo assim, esses estudos e hormônios são essenciais para o controle, manipulação e melhoramento dos vegetais e, consequentemente, da alimentação. No entanto, alguns hormônios vegetais, como a auxina e citocinina, do tipo difenilureia, são usados na agricultura como herbicida, sendo essa substância extremamente tóxica à saúde dos animais. O contato com o herbicida ocasiona o surgimento de irritação e vermelhidão nos olhos, assim como inflamação na pele. Além disso, caso a herbicida seja respirada,
pode ainda surgir irritação na garganta e no nariz. Já no caso da ingestão acidental, os produtos como glifosato podem causar queimaduras na boca, náuseas e vômitos. Alguns herbicidas podem ter consequências bem devastadoras na saúde dos seres vivos, né, quando não tomadas as medidas de segurança adequadas na sua aplicação, pois acabam contaminando a água e alimentos. Aqui nós trouxemos aqui, né, uma reportagem do Correio da Bahia, que ela é interessante, que 271 cidades aqui, na região aqui do sudoeste baiano, está com contaminação de agrotóxico, né, nos lençóis freáticos. E aí, consequentemente, essa contaminação, essas águas descem para os oceanos, né, e acaba devastando a vida nos mares. Então é interessante, quem puder dar uma olhada, conferida nesse... É bom dar uma olhada, uma checada. Tem uma lista lá e tudo. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre os hormônios vegetais. Muito obrigado a todos.